TRF da Primeira Região aceitou o pedido do ex-senador Luiz Estevão e concedeu liminar que suspende a utilização de algemas. O PMN teria a impedido de falar a delegados e filiados sobre a importância do partido ter candidato próprio à presidência da República. Seja por conta da crise econômica ou problemas na administração do negócio, sempre é possível reverter a situação, segundo especialistas. Para ter uma ave silvestre na residência, é preciso certificação e comprar de pessoas legalizadas pelo IBAMA. Olá, boa noite. Boa noite. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região aceitou o pedido do ex-senador Luiz Estevão e suspendeu o uso de algemas durante o deslocamento dele. Estevão deve ir do complexo penitenciário da Papuda para a Justiça Federal em Brasília, onde ele precisa comparecer sempre que é convocado. No pedido, Luiz Estevão alegou que ser conduzido com as mãos presas e no compartimento de cargas da viatura da polícia pode colocar a sua vida em risco em caso de acidente durante o trajeto. O desembargador concordou com o argumento e considerou que não há risco de fuga. Com a decisão, as algemas só poderão ser utilizadas pelos agentes policiais em caso de insubordinação do preso. Condenado a 31 anos de prisão por desvio de verbas da obra do Fórum Trabalhista de São Paulo, Luiz Estevão cumpre pena na Papuda desde março de 2016. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou na Justiça com uma ação de improbidade administrativa contra 47 pessoas e empresas acusadas de fraude em licitação no Detran do Estado. Segundo o MP, os desvios ultrapassam os 300 milhões de reais. Entre os envolvidos na ação estão 4 ex-presidentes do órgão e 3 grupos empresariais. É a segunda ação do MP sobre o caso. A primeira denúncia foi protocolada em março. A nova denúncia aponta irregularidades no fornecimento em 2005 de mão de obra terceirizada para diversos departamentos. 3 grupos empresariais teriam se organizado para fazer um rodízio na prestação dos serviços. Além de 4 ex-presidentes do Detran, também é acusado o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, que está foragido desde setembro do ano passado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, negou o mandado de segurança para cancelar a Convenção Nacional do Partido da Mobilização Nacional, o PMN. No pedido, uma jornalista afirmava que o partido teria descumprido determinação da Justiça Eleitoral, de que a candidatura dela à presidência da República deveria ser analisada em Convenção Nacional da Legenda. Ainda, segundo a jornalista, o PMN teria a impedido de falar a delegados e filiados sobre a importância do partido ter candidato próprio à presidência da República. Mas, na decisão, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou que ela não comprovou inequívoca violação de direito líquido e certo. Por isso, o ministro Luiz Fux negou o mandado de segurança. A Universidade de Brasília vai recorrer de uma decisão judicial que determinou a matrícula de uma estudante gêmea. Ela e a irmã pediram juntas o acesso pelo sistema de cotas sociais, mas apenas uma foi aceita. A estudante Laísa Macedo, de 18 anos, vai tentar uma vaga de pedagogia na universidade pelo sistema de cota social. É uma oportunidade para quem não tem uma perspectiva de futuro, né? Então essa cota possibilita abrir pessoas que estão num nível mais de escassez, né? Um nível mais baixo. Eu sou a primeira da minha família a terminar o 3º ano, tanto por parte de mãe como por parte do pai, e a primeira a tentar entrar no ensino superior. E deve ser que vai conseguir, né? Sim, tomara. Mas uma decisão recente nos tribunais questionou os critérios adotados pela Universidade de Brasília. A Justiça Federal determinou que a UNB aceite a matrícula de uma estudante de 21 anos pelo sistema de cota social. Ela e a irmã gêmea tentavam passar no curso de medicina veterinária, mas apenas a irmã foi selecionada na categoria de renda familiar de até 1 salário mínimo e meio. A UNB disse que a candidata não apresentou a documentação necessária para o ingresso na universidade pelo sistema de cota social e que vai pedir a reconsideração da decisão da Justiça. A estudante não quis gravar entrevista. Segundo o advogado Max Kolbe, o que a candidata pleiteou é um direito constitucional. A lei
ela não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, no caso concreto, como duas irmãs gêmeas do mesmo núcleo familiar realizaram a mesma inscrição para o mesmo vestibular da UNB, uma aceita pelo sistema da cota social e a outra não há dúvida nesse sentido que houve sim uma violação, inclusive, ao princípio da isonomia, da igualdade do acesso à universidade pública pelo sistema de cota. Em 11 anos, o número de acidentes de trânsito relacionado ao trabalho aumentou 6 vezes. As principais vítimas são os motoboys. O levantamento realizado pelo Ministério da Saúde aponta que os motoboys são os que mais sofrem acidentes de trânsito relacionados ao trabalho. Representam 7% das quase 120 mil ocorrências registradas entre os anos de 2007 e 2016. Para chegar a esta constatação, foram consideradas as situações em que o trabalhador tem como principal função dirigir em serviço e no trajeto dele, na ida e volta ao trabalho. O número de notificações de acidentes no trânsito relacionados ao trabalho aumentou quase 6 vezes em 11 anos. Em compensação, os óbitos caíram 28%. O Ministério da Saúde considera 2 fatores como sendo a causa destes tipos de ocorrência. As causas estruturais são aquelas relacionadas às condições das vias, sinalização e também atitudes dos outros motoristas, no trânsito. Já as questões organizacionais do processo de trabalho vão estar relacionadas ao cumprimento de metas, principalmente a pressão para você cumprir metas, prazos, carga horária de trabalho, tempo para pausas, descansos e, além do mais, manutenção dos veículos. O Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de acusado de participar de um esquema de corrupção no interior de São Paulo. Segundo o Ministério Público, o acusado integrou um grupo que, de 2003 a 2017, se especializou em serviços de consultoria contratados sem licitação e desviou mais de 500 milhões de reais de verbas públicas em 135 prefeituras do interior de São Paulo. Durante a operação, alguns dos contratos firmados com o poder público foram suspensos. A defesa tentou no STJ impedir a prisão cautelar. Mas, ao analisar o processo, o vice-presidente ministro Humberto Martins entendeu que não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o homem esteja sofrendo constrangimento ilegal. Desta forma, segundo o magistrado, é reservado ao tribunal de origem realizar o exame de mérito do habeas corpus, já que a análise pelo STJ nesse momento processual configuraria usurpação da competência da Corte de origem. O Partido Trabalhista Brasileiro ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra normas do Estado de São Paulo que desobrigam as empresas de proteção ao crédito de notificar o consumidor sobre a inscrição dele no cadastro de devedores. A legenda também questiona o fim da obrigação dos credores de apresentarem documentos que comprovem a dívida. Segundo o partido, as novas regras ferem direitos conquistados pelos consumidores, contrariando o princípio da vedação do retrocesso social. Em caráter liminar, o partido pede a suspensão da eficácia da lei e, no mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. A relatora é a ministra Rosa Weber. E você vai ver a seguir: pedidos de recuperação judicial crescem no Brasil. Seja por conta da crise econômica ou problemas na administração do negócio, sempre é possível reverter a situação, segundo especialistas. Morreu hoje em São Paulo, aos 96 anos, o jurista e político Hélio Bicudo. A família informou que a morte foi em decorrência de vários problemas de saúde, inclusive cardíacos. Professor de Direito do Largo São Francisco e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Ativista dos direitos humanos, ficou conhecido por condenar integrantes do Esquadrão da Morte, uma organização paramilitar que agia em São Paulo nos anos 70, época em que era promotor. Posteriormente, o jurista atuou como procurador de justiça do Estado de São Paulo e se elegeu deputado federal na década de 90.
A previsão é que o corpo de Hélio Bicudo seja levado às 10 da manhã desta quarta-feira para cremação no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Os pedidos de recuperação judicial aumentaram depois de um período de baixa no ano passado. Em cenário de recessão econômica e juros altos, especialistas afirmam que a medida é a melhor opção para evitar a falência. Altos e baixos percebidos por todos. Desde 2015, 2016 que veio diminuindo tanto o movimento de pessoas, né, quanto as vendas também foram baixando bastante, né? Eu só gasto o que eu preciso, eu só compro o que eu preciso. Não entro em cartão, nada, só tenho um e pronto. Gasto somente aquilo que eu recebo, nada mais que isso, para não ficar fazendo dívidas, principalmente com o banco, porque as tarifas são muito altas. Fechar as portas é sempre a última alternativa para o dono de uma empresa. Seja por conta da crise econômica ou problemas na administração do negócio, sempre é possível reverter a situação, segundo especialistas. Uma das medidas é o processo de recuperação judicial. E é isso que muitos empresários têm feito. Entre janeiro e maio deste ano, foram registrados 568 pedidos de recuperação judicial, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. O número representa uma alta de 30% comparando ao mesmo período de 2017, quando houve uma queda nos pedidos. Este economista relembra que as oscilações começaram em 2016, com a recessão econômica. Agora, os empresários enfrentam outros desafios. Se a gente fosse levar em consideração uma tendência correta, era cada vez que a atividade econômica ficar mais difícil, mais deveria aumentar a quebradeira ou a recuperação judicial. Mas tem momentos que você tem os altos e baixos, por conta da renegociação e por conta até mesmo de que a sensibilidade do ponto de vista dos credores, dos bancos, com relação às empresas. Qualquer empresa privada com mais de 2 anos de atuação, desde micro a multinacionais, podem entrar com processo de recuperação judicial. A empresa precisa apresentar os motivos da crise financeira e documentos fiscais. Depois de um prazo de 60 dias, deve ser apresentado em juízo um plano com possíveis alternativas para a recuperação econômica. Em seguida, credores terão 120 dias para discutir a proposta e chegar a um acordo. Com a proposta registrada, o empresário tem o prazo de 6 meses para colocar as contas em dia e começar a executar o plano de recuperação judicial. Para este advogado, a Justiça só nega o pedido se a empresa não estiver com os documentos em dia. Outro desafio para o gestor é cumprir todos os prazos estabelecidos em juízo. Basta que você tenha a devida atenção, que você reúna os documentos certos, coloque as informações efetivas dentro do seu plano de recuperação, que você vai conseguir alcançar isso aí dentro do prazo previsto. Trabalhar de casa e cumprir metas de produtividade. O teletrabalho foi instituído no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. A nova modalidade, regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2016, tem várias vantagens, tanto para o servidor quanto para a instituição. Um ambiente de trabalho ainda incomum para muitas pessoas, mas não para Lucimar, que há quase 2 anos trabalha assim, em casa. Ela é servidora pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e consegue realizar todas as suas atividades profissionais usando apenas um notebook. Eu passei a trabalhar a pedido meu num chat. Eu trabalho num chat que eu gosto de comunicação e de ajudar as pessoas. Então o chat uniu essas coisas. A gente atende no posto de atendimento ao PJE, eletrônico, na nuvem. A gente atende magistrados, servidores. A experiência, eu diria que ela é muito gratificante, a gente se sente muito mais comprometida ainda do que já era e gratificada porque a gente tem um voto de confiança do órgão que a gente trabalha, né? Ele confia que a gente vai fazer a gestão do próprio tempo da gente e do trabalho. E isso dá muita motivação. Para conseguir o teletrabalho, Lucimar cumpriu todas as exigências do TJDFT e precisa alcançar uma meta de produtividade, que é 30% maior do que se comparecesse ao tribunal. Ela trabalha de 8h30 da manhã às 2h30 da tarde. As vantagens são muitas, né? Capacidade maior, talvez, de concentração, você está todo ali no que está fazendo, você
não se desloca. Para mim, hoje, segurança e estacionamento. O que tira a qualidade de vida da gente, né? No trabalho, é estacionar, é se deslocar, é um transporte público ou o seu próprio carro, é uma guerra, né, o trânsito. E a gente tem esse conforto de não precisar se deslocar, né? Então, eu acho que é muito justo, sim, a gente ter que produzir um pouco a mais. Além da Lucimar, outras pessoas, por diferentes motivos, têm buscado justamente esta opção de trabalho remoto, que proporciona economia de tempo, redução de estresse e de custos com deslocamento, melhoria de resultados da gestão socioambiental, da qualidade de vida dos servidores, aumento da produtividade, entre outras vantagens. Diversos tribunais do Brasil já utilizam o teletrabalho, metodologia regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2016. Agora chegou a vez do TRF1 instituir o home office. No dia 10 de julho, o presidente do Tribunal, desembargador federal Carlos Moreira Alves, assinou a resolução que cria o teletrabalho na primeira região. O regime tem adesão facultativa, a critério do gestor da unidade e da administração, e é restrito às atividades em que seja possível, em função das características do serviço, mensurar de forma objetiva o desempenho dos servidores. O teletrabalho é uma ferramenta importante, como disse, ela é bem pensada, ela é bem administrada, ela é bem avaliada e ela é bem supervisionada, ela trará, a meu ver, os excelentes resultados que nós já temos conhecimento, que advém de outros setores que se utilizam dessa ferramenta, inclusive no âmbito do serviço público. As atividades desenvolvidas em regime de teletrabalho serão monitoradas constantemente por instrumentos de planejamento, acompanhamento e avaliação. Relatórios também serão analisados. A primeira vara da Infância e Juventude de João Pessoa promoveu um curso de preparação para pessoas interessadas em adotar crianças e adolescentes. Uma oportunidade para entender o processo e concluir mais uma etapa antes de aumentar a família. Na ocasião, o coordenador da Infância e Juventude do TJPB, juiz Adailton Lassé, falou aos presentes sobre os aspectos jurídicos da adoção e as recentes mudanças na lei, principalmente em relação aos prazos. Então, o Judiciário tem 120 dias para iniciar e concluir o processo de adoção. Houve também redução do prazo da permanência das crianças nas instituições de acolhimento, que eram 24 meses, agora são 18 meses. A questão também do prazo para o estágio de convivência. Então, foram mudanças substanciais, sempre buscando aprimorar e acelerar o processo de adoção. Já a coordenadora do setor de adoção, psicóloga Maria Gorete de Abrantes, explicou que a participação no curso, além de ser uma etapa do processo, abrange aspectos diversos. Ele é um dos requisitos para todo um processo ligado à adoção. Mas esse curso ele vai muito mais do que só um perfil. Ele vai de trabalhar o todo com os postulantes à adoção. Trabalhando as questões familiares, trabalhando as questões afetivas, as questões educacionais. Lígia de Oliveira e Guilherme Lustosa estão entrando no Cadastro Nacional de Adoção e vão aguardar uma criança. Eles iniciaram o cadastro escolhendo um perfil de idade de até 4 anos, mas já ampliaram para 6. O casal, que está junto há 11 anos, está entusiasmado com a possibilidade de adotar um filho. Uma vontade, né, de ter esse processo, aumentar a família dessa maneira, assim, por meio da adoção e o amor ao próximo. Dá mais vontade ainda de ter filhos, né? Já a chefe de cozinha Marielza Martins, que já é mãe de 2 filhos adultos, não disfarça a emoção de estar concretizando a adoção de um adolescente. Foi o melhor presente que Deus me deu. Foi o Manuel na minha vida. E no próximo bloco, como a legislação protege o patrimônio natural e biológico do país. Para ter uma ave silvestre na residência, é preciso certificação e comprar de pessoas legalizadas pelo IBAMA. Um
um filho aprovado no primeiro vestibular é o sonho de todo pai, né, William? Agora, quando isso acontece aos 18 anos de idade, revela o mais jovem advogado do Brasil. Matheus Costa Ribeiro entrou na UNB com apenas 14 anos de idade e concluiu a graduação em 4 anos. Meu nome é Matheus de Lima Costa Ribeiro, eu tenho 18 anos e eu sou advogado. Isso mesmo, 18 anos e formado em Direito. O momento marcante na vida do Matheus está registrado nas fotos. Foram tiradas semana passada durante a cerimônia de entrega do certificado da OAB. Desde a entrada até a saída da universidade foram muitas lutas, inclusive judiciais, para eu conseguir me formar. E então a cerimônia ela é um momento de alívio em que você pode respirar e dizer consegui. Para entender melhor essa história, é preciso voltar a 2014. Quando ainda estava no ensino fundamental, à época com 14 anos, o Matheus já sabia qual carreira queria seguir, muito pela convivência com os pais e os tios, também formados em Direito. Com as boas notas na escola e a aprovação no vestibular da Universidade de Brasília, a família decidiu buscar na Justiça uma liminar que permitisse ao Matheus iniciar a graduação. A Justiça autorizou a matrícula no curso de Direito, mas com uma condição. Antes, ele teria que concluir os ensinos fundamental e médio em 24 horas após a decisão. Esse prazo existia porque a matrícula na UNB ia acabar. E a UNB exigia que eu tivesse o diploma no momento da matrícula. Então eu tive que correr com as provas para pegar esse diploma do ensino médio. O irmão mais velho do Matheus também é advogado. E a irmã mais nova está se formando, mas já foi aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. À espera da carteira definitiva da OAB, o Matheus faz planos para o futuro. Eu acho que eu quero manter na minha vida 2 eixos principais, que é o eixo acadêmico da vida universitária e o eixo profissional. O eixo acadêmico significa fazer mestrado, doutorado, ser professor talvez, daqui a 10 anos, algo do tipo. E o eixo profissional significa começar a advogar. Parabéns! O país conta com 1.900 espécies de aves silvestres, de acordo com o levantamento feito pelo Comitê Brasileiro de Registro Ornitológico. O Amazonas lidera o ranking nacional em número de espécies. O Pará aparece em segundo lugar e o Mato Grosso em terceiro. Um mosaico belíssimo de cores, olhares e ainda mais, cantos que acalmam a alma. E o encantamento pelas aves silvestres não param por aqui. Elas são nossas, ou seja, nativas do país. Segundo o Comitê Brasileiro de Registro Ornitológico, o Brasil tem hoje 1.900 espécies. A Amazonas lidera o ranking nacional. O Pará vem na sequência e depois Mato Grosso. Mas acontece que com o desmatamento e o crescimento das cidades, muitas dessas aves têm sido ameaçadas. Cresce ainda o número de tráfico dessas espécies. No Brasil, o tráfico de animais silvestres é uma empresa bilionária que move muito dinheiro e muitas vezes esses animais eles são colocados como moedas de troca. Então, no exterior, a pessoa compra os animais silvestres brasileiros e paga com drogas. E aí, com isso, fomenta também o tráfico de drogas. Para tentar reverter o quadro e até mesmo garantir a preservação de algumas espécies, a criação em casa tem se tornado uma importante aliada. Mas atenção, para ter uma ave silvestre na residência, é preciso certificação e comprar de pessoas legalizadas pelo IBAMA. A pessoa que adquire um animal silvestre de um caçador, às vezes acontece em cidades menores, de um caçador ou de um criadouro que não seja legalizado, que não seja autorizado pelo IBAMA, essa pessoa que adquire esse animal silvestre ela vai estar cometendo crime e ela vai ser responsabilizada pelo crime de tráfico de animais. Então ela vai responder criminalmente pela Lei de Crimes Ambientais, no artigo 29, que prevê penas de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF o arquivamento de um inquérito que investiga o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ele é suspeito de destruir uma área de preservação para a construção de um parque eólico no estado do Rio Grande do Sul. Segundo a PGR, o crime
o crime já investigado já prescreveu, ou seja, o Estado não tem mais o direito de punir o acusado porque o prazo previsto em lei acabou. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve o bloqueio de metade do valor de venda do jogador Diego Souza, do Esporte Clube Recife, para o São Paulo. A quantia chega a 5 milhões de reais. No processo, o Fluminense alega que firmou o contrato de cessão de Diego para o esporte, devendo ficar com 50% dos direitos econômicos do atleta. E para encerrar, uma notícia de Pernambuco. O Ministério Público Federal firmou acordo com a Prefeitura, com prefeituras e secretarias de saúde para garantir o cumprimento da jornada de trabalho dos profissionais do Programa Estratégia de Saúde da Família. A medida vale para os municípios de Cedro, Cabrobó, Mirandiba, Parnamirim, Belém do São Francisco, Orocó e Verdejante. Cada unidade básica de saúde deverá ter ponto eletrônico funcionando até o dia 24 de setembro. E o Giro fica por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. Acesse TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. Antes de encerrar, lembramos que o plenário do Supremo Tribunal Federal retoma amanhã, dia 1º de agosto, as sessões de julgamento suspensas em julho por conta do recesso. A sessão da manhã começa às 9 horas, a da tarde, 14 horas. Boa noite para você. Boa noite, continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá!